A edição 41 da revista Shonen Jump trouxe aí alguns destaques como estreias novas, uma nova leva sendo lançada, como também alguns mangás que estão sendo encerrados para dar lugar para esses novos mangás. Então acompanhe nessa edição, nesse vídeo, para você saber tudo o que aconteceu, quais são os principais destaques, quais são os mangás que estão dizendo adeus e esses novos mangás que estão chegando. Enfim, deixa o seu like, se inscreve e sem muita enrolação, vamos logo para o vídeo. Como dito, a edição 41 teve a nova estreia, que foi ele que teve na capa, como normalmente acontece, os mangás novos estão na capa, e dessa vez foi ele. O mangá novo é o Mama Yu Yu, que é o nova estreia que começou muito bem. Caso você queira saber tudo o que aconteceu e o que eu achei também, vou fazer um vídeo de primeiras impressões que vai sair ainda essa semana, então já deixo aí já adiantado para vocês aí essa recomendação que vai sair essa semana, tudo o que aconteceu e o que pode se esperar também desse mangá nos próximos capítulos. Páginas coloridas, tivemos o mangá no Haku, para o mangá Delícia Samurai e para Boku Roboko. Foram esses os destaques em páginas coloridas, ausentes Boku no Hero e One Piece, e os em ato Hunter x Hunter, Burn the Witch e Holy Dragon. Então, esses mangás não tiveram ranqueados nas stocks, e partindo agora para os mangás ranqueados, tivemos aí 14 mangás. A última posição foi o Temako Cinema, ele que encerrou essa edição com um total de 21 capítulos, não conseguiu chamar a atenção do público, não conseguiu fazer sucesso e isso resultou no seu cancelamento. Infelizmente, né, os autores, para falar a verdade, já fizeram outra obra, o Shokugeki no Soma, e não conseguiram fazer sucesso com essa nova obra. Apesar de que eu achei realmente que a temática, o que propuseram a apresentar era algo bem legal, bem interessante, voltado aí pro cinema, filmes, produção de filmes, e algo que realmente é bem legal. Como o público que acompanhava as obras dos autores já estavam querendo o mesmo tipo, né, com respeito a Eti e tudo mais, que tinha em Shokugeki no Soma, eles acabaram que não gostando assim, então resultando no seu cancelamento. A obra não conseguiu chamar a atenção do público, foi o que restou para ele, né? A 13ª foi o Doretry, que eu não acho que a obra vai sobreviver por tanto tempo. Essa leva aqui ele não passa, então é o que tá mostrando, né? Para quem não tá acompanhando o Doretry, o que mostrou nesse capítulo atual que lançou nessa edição, praticamente eu acho que fecharia a história. Assim, se fosse o último capítulo, eu aceitaria, mas provavelmente vai ter mais alguns, quer dizer, talvez seja até mais um. Eu tô tendo a minha aposta que o próximo capítulo vai ser o último, porque não tem mais nada para desenvolver. O autor, ele fechou o ponto principal, o embate principal, né, nesse capítulo. Ele deu meio que um time skip gigantesco e todos os pontos, todos os conflitos foram resolvidos. Então eu acho que não tem mais nada. Eu tenho certeza que não tem mais nada aí para ser desenvolvido. O autor só vai fechar a história mesmo no próximo capítulo. É o que tá aparecendo. Então eu acho que do próximo capítulo não passa. Se tiver mais, se for para enrolar um pouco mais, eu acho que vai ter pelo menos mais um outro para fechar com 20 capítulos. Mas eu não acho que a obra vai sobreviver por tanto tempo, pelo que tá mostrando a história. Porque se a obra não for cancelada nessa edição, agora eu tô me perguntando o que o autor ainda vai para apresentar, porque não tem mais nada para se apresentar. Então, a minha opinião, eu acho que a opinião também de muitas pessoas é que a obra vai ser cancelada já nessa leva. A minha opinião é que vai ser já na próxima edição, a 42. Ainda não foi falado nada, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, para ver se eu vou estar certo ou não. A 12ª posição tivemos o Ice Red Gill, que também está se caminhando para um cancelamento. Não vai ser cancelado nessa leva, o mangá ainda é novo ainda, mas tudo indica que ele vai ser esse novo mangá que vai manter nas últimas posições. Eu não consigo ver esse mangá sobrevivendo na revista. Daqui para frente, até a próxima leva, ele vai manter essas últimas posições, aparentemente. Tá chegando uma nova leva aí, vamos ver se algum desses outros mangás dessa nova leva, que são 3 mangás que vão estrear, né, vão ficar também junto com ele. Aí só esperar mesmo, né? Por enquanto, o único que eu acho que já tá aí no aguardo para o novo cancelamento só é a Red Gill. De resto, não tem mais nenhum outro. O que resta agora é só esperar mesmo, né? Não tem nada mais para apresentar a obra. A 11ª posição foi o Ikinoseki no Taizai, que ainda mantém vendas boas, apesar de que já diminuiu, chega a falar isso quase toda semana. Mas tem um nível bom, em torno de 40 mil, quase 40 mil, 45 mil aproximadamente, é muito bom. Então, são vendas boas. Provavelmente o que está parecendo é que ele vai se estabilizar nessa média. Não sei se por quanto tempo, mas eu não vejo o mangá nos próximos 2, 3 volumes conseguindo vender tanto assim. Talvez se tiver um crescimento, vai ser algo bem pouco, bem lento. Então, tem esses pontos aí que eu acho que pode acontecer com o Taizai, pelo que já mostrou.
Então, provavelmente pode ser esse nível. A mesma coisa que aconteceu até com Deus e o Samurai nos seus primeiros volumes. Quem acompanhou aí os lançamentos dos primeiros volumes de Deus e o Samurai sabe que o mangá, o primeiro volume, ele vendeu muito bem. Foi uma estreia muito positiva. Mas depois, o volume 2 teve uma queda. Aí do volume 3 em diante, ele conseguiu aos poucos crescer, aos poucos recuperar as vendas perdidas. Mas chegou um certo pico de vendas onde ele não conseguiu mais crescer. E voltou a cair novamente. Não sei se vai acontecer o mesmo com o Shingeki no Taizai. Ele caiu, ele vendeu bem, em torno de 60 mil aproximadamente. Mas o volume 2 ele teve uma queda, não foi tão grande quanto o DLC Samurai. Mas ele teve uma queda. Esse volume 3, ele teve um pequeno, quase imperceptível aumento de vendas. Foi bem pouco mesmo. Mas agora vamos ver se com o tempo ele vai acontecer o mesmo do DLC Samurai. Aos poucos recuperando as vendas que ele acabou caindo no volume 2. Enfim, tem esse ponto aí, talvez aconteça dessa forma. A gente não pode ter certeza de nada, né? Bora só esperar mesmo. A 10ª posição foi Sapphire Academy, que tem vendas ainda baixas, mas ao meu ver, ele tá mostrando um potencial muito bom em crescimento dos lançamentos aí dessa última leve que saiu, que no caso teve até de Sapphire Academy mesmo. Dentre os mais novos aí, Sapphire Academy, que não sei que não Taizai, esses outros mais novos, ele foi o que mais teve aumentos em vendas. Eu não sei exatamente quando, eu acho que em torno de quase 2.000 aproximadamente, eu não estou lembrado ao certo, mas foi mais ou menos esse nível. E foi positivo. Foi um crescimento gigantesco? Não, mas foi um crescimento muito bom. Então, Sapphire Academy tem um certo, não diria potencial, mas ele não é um mangá que já é algo que a ser descartado ou ser esquecido, deixado aí de canto. Mas ele tá mostrando um crescimento bem devagar, mas bem maior do que muitos outros mangás. Então eu acho que apostar nele não é tão ruim assim. De qualquer forma, Sapphire Academy ainda não é um mangá tão grande potencial. Eu não vejo ele também se tornando um dos grandes da revista. No máximo, ele pode alcançar o que, por exemplo, é atualmente Yozakura ou Undead Luck, pelo menos pelo que vem apresentado atualmente. Sapphire Academy não é um mangá que vende tão bem, não tem uma popularidade tão boa, mas eu vejo potencial para ele crescer futuramente. Ele está mostrando isso. Tanto que ele se manteve na revista até agora. Não começou tão bem, mas vem aos poucos conquistado seu espaço na revista. Então eu sim vejo potencial em Sapphire Academy. A nona posição foi o Asumi Kakeru, que é um dos mangás novatos que vem se mantido nessa média intermediária, que é muito boa. Semana passada, se não me engano, ele recebeu página colorida e agora manteve ainda essa mesma média aí intermediária, né? Se deu bem na revista. Ainda não estou convencido sobre o sucesso dele, apesar de que já tá um certo potencial, né? Não recebeu nenhuma posição baixa, então a própria Jump vem dado atenção para esse mangá. Mas eu tô esperando as vendas do volume 1, quando sair o volume, né, para mim ter certeza do que se esperar desse mangá, qual vai ser o rumo que a revista vai tomar de acordo com as vendas do mangá. Eu não tenho nem ideia de quanto que esse mangá pode vender, porque até então eu não consigo ver esse mangá vendendo tanto assim, mas eu acho que ele pode se sair bem. Enfim, Asumi Kakeru por enquanto é um mangá que eu tô na dúvida, mas eu acho que sim, ele pode se manter na revista. Então, bora acompanhar mais dessa obra, né? A 8ª posição foi o Sakura Family, que não tem muito o que falar sobre a obra, não tem nada, nunca tem nada de novo para se apresentar. A obra continua seguindo a sua história. Atualmente está com os capítulos mais de apresentação, né, ou reapresentação, vamos dizer assim, porque teve o time skip, para quem não sabe, já falei isso há algumas semanas. E agora a gente tá revendo os personagens novamente, como é que eles ficaram, reapresentando eles, enfim. Tá nesse momento assim da história. Então o Sakura Family, por enquanto, ele tá mais tranquilo assim, mas eu acho que em algum momento o autor ele vai apresentar um arco mais forte. E quando isso chegar, eu acho que a Jump mesmo vai começar a divulgar ele mais forte, né? Botar em posições mais altas. E de qualquer forma, é um mangá meio ok na revista por enquanto. E não só por enquanto, né? Como faz um bom tempo, né? A 7ª posição foi Undead Luck, que é um outro mangá que está no mesmo nível, mas que atualmente vem recebendo posições um pouco melhores, o que eu realmente queria. E eu queria que recebesse posição mais alta ainda, né? O anime tá chegando, vem sair algumas novidades, a revista divulgou algumas coisas, essa semana a revista divulgou outras coisas. Então, quanto mais perto do anime, mais novidades vem chegando, até o anime estrear de vez. E eu tô curioso e recomendo bastante vocês, se você quiser já ler o mangá agora, ou você quiser esperar o anime para depois ver o mangá, fica a critério de vocês. Mas vocês não podem perder essa obra, porque ela é muito boa mesmo. Então, Undead Luck, eu tô torcendo para que faça sucesso.
tô com minhas dúvidas sobre o quão grande vai ser o sucesso, porque apesar de tudo, por mais que seja um mangá da Shonen Jump, ele nunca foi um mangá tão hypado. Não é como se ele fosse um Boku no Hero ou nem um Sakamoto Days, apesar de que Sakamoto Days nem sequer anunciaram o anime, então ele tá atrás do Dead Luck nesse quesito. Mas a Dead Luck ele não tem o mesmo nível assim de hype quanto essas outras obras. Então apostar em um sucesso gigantesco aí talvez seja pedir demais. Mas se vier, vai ser muito bom. Mas eu espero realmente que pelo menos venha algo positivo com respeito à obra. Eu vejo o estúdio se dedicando bastante para apresentar algo bom, pelo menos é o que mostra os trailers. Não sei quando sair a obra, quando sair o anime, como é que vai ser aí a adaptação. Mas eu espero realmente que venha algo bom. E tá prometendo algo bom, né? Espero que eles mantenham aí o meu hype. A sexta posição tivemos o Kill Blue, que até então não foi divulgado ainda as vendas do volume 1, mas eu chutaria que ele vai estrear numa média de próximo a 25 mil. Pelo que tá mostrando, ele tá vendendo, a lista, né, que é a Oricon divulga, ainda não divulgou as vendas totais, né, mas ele pelo menos divulga o que posição ele tá atrás de Deus Samurai e na frente de Osakura Family. Então eu fiz meio que uma margem aí, uma lógica aí. Normalmente o Sakura Family estreia em torno de 20 mil, um pouco menos, mas nessa média, essa média 20 mil, um pouco menos, um pouco mais, dependendo do momento, né? E Deus Samurai estreia com em torno de 30, um pouco menos, atualmente está sendo um pouco menos. Então, se ele está mais ou menos nessa média dos dois, então, pela lógica, ele pode estrear em torno de 20 para 25 mil. Indo pela lógica, logicamente, né? Isso aqui não é baseado em nenhum dado assim, mas se for essa estreia assim nessa média vai ser muito bom. Então eu que já falei que ficaria decepcionado se o mangá não chegasse a vender 20 mil, já na estreia vender mais que isso já superou minhas expectativas. Então e vamos ver se o novo sucesso aí para a revista vai estar nascendo. Se ele vender 20 mil na estreia, eu acho que até o fim do mês ele pode aí chegar a uns 40 mil, ser positivo, né? Enfim, bora torcer que Kill Blue realmente se torne um grande sucesso. A quinta posição foi o No Divine, que aqui esse capítulo eu chutaria que essa posição um pouco mais alta se deu por conta do momento do mangá. Quem não está acompanhando o mangá, saiba que agora teve uma transição de arcos. O capítulo anterior encerrou o arco, quer dizer, esse capítulo agora encerrou o arco, apesar de que a luta em si encerrou no capítulo anterior, e essa luta aqui foi mais que uma transição mesmo. A partir do próximo capítulo, mais outras coisas vão acontecer. Então, provavelmente, é meio que uma jogada aí da Jump para pessoal que tá lendo se interessar pela obra, né? Principalmente porque vai vir coisas novas aí. Talvez seja esse o ponto da posição tão alta assim de No Divine. Enfim, é o que eu acho. No Divine, apesar de tudo isso, tem uma popularidade bem mediana, né? E tô curioso para saber quanto que ele vai vender. Espero que mês que vem já lance o volume 1 dele. A quarta posição foi Jujutsu Kaisen. Não tenho muito o que falar sobre a obra. Eu vejo muita gente reclamando com relação à luta atual do mangá. Eu não tô lendo o Jujutsu Kaisen, não acompanho o mangá. Quer dizer, eu nunca nem sequer li o mangá. As poucas coisas que eu li foi o arco aí de flashback que teve lá, que eu não vou falar. Apesar de que eu sei que muita gente sabe, mas eu não vou falar lá do início lá. Mas eu não li mais nada sobre Jujutsu. Com relação ao momento atual da obra, eu vejo muita gente falando com respeito à luta, que tem algumas enrolações, tem alguns pontos aí que não gosta, enfim. Não vou me detalhar isso, mas tem muitas coisas que algumas pessoas não estão gostando. Mas enfim, isso aí só... eu não posso me aprofundar tanto porque eu não estou acompanhando a obra. Mas Jujutsu ainda continua sendo um grande sucesso. Isso não tem o que questionar, né? A terceira posição, ganhando a medalha de bronze no top 3 aí, foi o mangá With What. Recebe em vez em quando essas posições altas, o que é bem positivo. A Jump divulga bem o mangá. E eu não estou acompanhando também, então não posso saber também se foi exatamente por conta de algum momento da história essa posição tão alta assim. Mas uma coisa que não pode se negar é que o mangá, de vez em quando, recebe posições altas em alguma frequência. Então é um ponto que pelo menos a Jump dá uma certa atenção para o mangá. A segunda posição foi Sakamoto Days, que é um outro grande sucesso, que como eu falei ainda não tem um anime e precisa ser anunciado. Pelo que tá parecendo, parece que ele não vai ser anunciado no fim do ano.
dando fértil como eu queria. Mas tem um outro mangá que talvez anuncie, né? Mas de qualquer forma, a Sakamoto Days está precisando disso. E espero que venha o mais rápido possível, né? Porque esperar demais pode ser bem complicado. Enfim, a Sakamoto Days ainda assim é um sucesso, mas que precisa ser um pouco mais valorizado, na minha opinião. A primeira posição foi a Kanebanashi. Encerrou um arco mais... Encerrou, eu não sei se encerrou exatamente, mas esse momento atual da obra é um momento mais que tranquilo, né? Águas calmas, vamos dizer assim. Teve um arco muito bom, eu diria facilmente que é um dos melhores arcos de Kanebanashi até então. E agora, então, essa transição aí, momentos calmos, para depois vir outros arcos aí. Espero que bem melhores. Enfim, de qualquer forma, Kanebanashi ainda assim é um mangá bem popular, não é um dos grandes populares, mas ele tem um potencial muito bom aí que eu vejo no futuro. Espero que realmente no futuro ele se torne um dos grandes aí da revista. Por enquanto, vamos se contentar com o que o mangá entrega, né? E na edição 42, teremos o segundo mangá desses 3 novos, que é o Bakurabat, e vai estrear aí na revista na semana que vem. Estou curioso com respeito à obra, pelo menos a arte me chamou um pouquinho de atenção. Páginas coloridas, o Nudivine, o Mamayuyu e o Undead Luck aí. Esses na semana que vem. Talvez o Undead Luck, a página colorida, seja por conta de divulgar um pouco mais o anime. Pelo menos é o que eu acho, né? E conte aí o que você achou. Você leu aí já o mangá novo aí. Conte aí o que você achou, sem dar muitos spoilers ou sem dar spoilers, né? E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente está se vendo no próximo vídeo.